Eu sou Lívia Soares, professora de redação há 25 anos e que trabalho com alunos de escola pública, mesmo em tempo integral. Olá, meus 900 mais. Um prazer estar aqui com vocês. Como vocês estão? Estão se preparando cada vez mais para o objetivo chegar. Que objetivo é esse? O objetivo dos 900 mais, que vai impactar diretamente na nota de vocês e levar vocês ao curso dos sonhos. Vamos parar para imaginar? Já pensou você na cadeira, no primeiro dia de aula na universidade? Você já pensou em fazer aquela roupa, aquela blusa com o tema do seu curso? Você já pensou indo à festa de formatura e a estabilidade que você vai poder ter diante da sua profissão e também a estabilidade que você vai trazer para a sua família? Então, diante disso tudo, eu digo a vocês que hoje a gente vai se preparar. Vocês vão dar mais um passo para chegar aos 900 mais. Uma nota totalmente impactante. Mas deixa eu dizer uma novidade para vocês. Dia 30/4, eu estarei ministrando uma aula maravilhosa, um webinário maravilhoso, um masterclass falando a respeito do que há por trás. Então, desvendando os 900 mais dos meus alunos. Tá querendo saber como você tem acesso a essa aula? É aqui pelo canal do YouTube, dia 30/4. Então, ativa o sininho, segue a gente, porque cada vez que você segue a gente, o YouTube ele entende que o meu conteúdo é de qualidade e começa a entregar mais para aqueles alunos que realmente precisam saber fazer uma redação bem feita e ter uma estrutura muito além do caveirão, muito além de modelo pronto e de modelo Coringa. A estrutura perfeita, ela começa exatamente do zero. Essa aula vai trazer para vocês parágrafo por parágrafo. Mas deixa eu me apresentar. Eu sou Lívia Soares, professora de redação há 25 anos e que trabalho com alunos de escola pública, mesmo em tempo integral, da EJA e tantas outras dificuldades, a chegarem ao 900 mais. Você vai ser o próximo a chegar, desde que você se permita, tome a decisão de compactuar, em conjunto, fazer uma redação 900 mais, com uma profissional da área, com uma devolutiva realmente eficiente e principalmente com escrita direcionada. Porque o meu intuito nada mais é de encurtar o caminho para você chegar à universidade. E nessa aula, você vai aprender sobre a estrutura da redação, seus 4 parágrafos, a macroestrutura. Você também vai ver o esqueleto de texto, que é chamado de projeto de texto estratégico. É a nossa metodologia, um projeto de texto estruturado que vai servir para qualquer tema, um passo a passo, como gerir o tema, os erros que são mais comuns e um checklist final que vai salvar a sua redação. Diante disso, eu trago um número chocante. 64% dos candidatos não sabem fazer uma estrutura de um texto dissertativo argumentativo bem feito. Uma estrutura com a macroestrutura e com a microestrutura. Diante disso, eu tenho que sair na frente e observar o seguinte, que a redação ela é 2/3 do Enem. Então, ela equivale a uma pontuação muito significativa que não pode, de maneira nenhuma, ser deixada de lado. Eu não posso negligenciar a prova mais importante do Enem. Sou eu que estou dizendo? Não, minha gente. São dados do próprio INEP. E o que é uma redação dissertativa argumentativa? Primeira coisa, quando você traz a sua opinião por meio de argumento, você está fazendo uma redação dissertativa argumentativa. Em favor do quê? De um ponto de vista que nada mais é do que as teses. A tese fala sempre de um problema social. Então, os temas do Enem são temas voltados para a sociedade. São temas sempre que pegam alguma parte esquecida socialmente. Uso da linguagem informal, dados, referências, proponha soluções completas, nada de devaneios, minha gente. Soluções que podem ser feitas e de maneira rápida, estratégica. É um tipo
cobrado no Enem, mas não só no Enem, ela também é cobrada em concursos públicos, também para a segunda graduação. Eu tenho alunos exitosos em todas essas categorias, como a Maria de Lourdes. Maria de Lourdes, quietinha, comendo pelas beiradas, tirou 960. É só a Maria de Lourdes, não a Ju, meu amor. Você chegou aos 940 com a metodologia enxuta, objetiva, clara. Então, diante dessas duas heroínas, eu venho trazer para vocês o resumo do que é um texto dissertativo argumentativo. Dissertar é trazer e expor ideias e argumentos. Argumentar é defender um ponto de vista e propor sempre uma solução para acabar com aquele problema. Não é conto, crônica, poesia, resenha ou texto narrativo. O Enem cobra uma dissertação. Então, diante dessa informação, que é uma informação preciosa, eu tenho que olhar a estrutura que é formada por 4 parágrafos. Nada de 5, como antigamente era admitido. A partir de 2018, a gente observou que há uma padronização por 4 parágrafos, para que não fiquem parágrafos tão pequenos. A introdução, ela contextualiza, ela apresenta o repertório, ela define a tese e é a primeira impressão. 20% da nota vai ser colocada logo na introdução, que tem de 5 a 7 linhas. Anote aí. Aula dada é aula anotada. Eu tenho de 5 a 7 linhas para fazer a minha introdução e prender o corretor com um texto bem feito. Porque um texto bem feito, ele já prende desde a introdução. O nosso desenvolvimento 1, ele é um argumento com repertório e análise. Não pode só soltar. Por favor, não solte o seu argumento lá, o seu teórico lá, sem exemplificar, sem dar dados, sem dar causa, consequência, gradação, enumeração. Não solte. Estratégias argumentativas, mais do que nunca, são necessárias para você potencializar a sua argumentação. Apoia a tese. O apoio da tese, ele vem com quê? Com evidências. Eu não posso dizer, meu vizinho bate na minha vizinha. Não. Agora, a nível nacional, eu posso dizer que houve um aumento do feminicídio, houve um aumento do espancamento com relação à mulher no período de pandemia, e eu vou lá, pego um dado. E isso é, infelizmente, cultural, histórico e negligenciado, muitas vezes, pela sociedade. Isso quer dizer que eu vou ter 30% da prova. 30% da prova no D1, que vai somar a introdução, já vai 50% do caminho andado. Lembre-se sempre que a introdução de 5 a 7 linhas, eu tenho os desenvolvimentos de 7 a 9 a 10 linhas, mas eu aconselho vocês girarem em torno de 8 linhas. Eu tenho o desenvolvimento 2, que é o segundo argumento, onde eu venho falar da tese 2. Também é 30%, e a queridinha, a conclusão, a queridinha de todo mundo, do corretor, porque está finalizando a correção e ele deu conta de mais uma, e você, aluno que está finalizando o processo, você diz, graças a Deus, acabei. A conclusão, ela volta a falar das teses, ela dá os 5 elementos para a tese 1, dá pelo menos de 2 a 3 elementos para a tese 2, e ela gira em torno de 5 a 7 linhas, completando os outros 20%, que vão totalizar 100%. As competências de maneira rápida, quais são? C1, domínio da gramática. C2, compreensão do tema e repertório sociocultural. C3, organização e interpretação dos argumentos em prol de um texto bem feito. 4, coerência textual, conectivos e mecanismos de coerência. E o 5, proposta de intervenção, e todas essas competências equivalem a 200 pontos. Então, eu tenho 200 pontos para cada uma das competências. Nessa aula, minha gente, vocês aprenderam a estruturar uma redação e também aprenderam que a introdução, ela tem que ter um contexto, uma tese e usar. E o que é que eu tenho que fazer na minha tese? Colocar de maneira mais objetiva quais são os culpados, os argumentos que serão dados depois. No desenvolvimento, você vai ter que desenvolver o quê? Os 2 argumentos e colocando a culpa
exatamente em quem a sua tese trouxe a culpa. Vou dar um exemplo. Primeira coisa, eu culpei o governo, eu vou falar no desenvolvimento 1 do governo. Eu culpei a mídia, vou falar no desenvolvimento 2 da mídia. Na conclusão, eu volto a falar do governo e da mídia. É assim que funciona. As competências vão ser competências que são adquiridas durante todo o processo, que é nada mais, nada menos do que seguir a norma padrão, nada de gírias, palavrões, palavras reduzidas, nada disso na sua redação. Outra coisa, tema e o repertório. Tema repetido 4 vezes, porque se você não repetir o tema, você tem uma grande probabilidade de tangenciar. Quer comer pelas beiradas? Eu também vou pegar um repertório sociocultural. Pode ser um filósofo, uma notícia, eu posso pegar uma cena de um livro, um trecho de uma música, uma cena de um filme da Netflix. Eu posso pegar qualquer coisinha dessa e colocar no meu repertório, desde que eu faça o casamento, anote aí, o casamento de repertório com a argumentação. Eu falo que no repertório, o repertório traz isso, mas ainda encontramos casos assim e assim. São exemplos. Ou eu posso dizer, o repertório traz isso, mas 70% dos brasileiros ainda fazem desse jeito. Dados. Então, pessoal, é assim que a gente argumenta. Não solte o repertório lá e nunca mais vá buscá-lo. Case. No final do seu fechamento, você ainda tem que voltar a falar do repertório. Isso se chama desenvolvimento circular. Mais do que nunca, o Sebrasp está olhando a argumentação redonda, a argumentação bem feita. É por meio dessa argumentação bem feita que os meus alunos tiram acima de 900, fazendo parte do seleto grupo de 3,4. Você está querendo saber o que há por trás de tanta nota 900 mais? Dia 30/4, eu estou com vocês em uma live, exatamente fazendo o quê? Em uma aula maravilhosa, um webinário maravilhoso, que traz os segredos. Será que você sabe qual o segredo? Será que você não está errando por algo bobo? Será mesmo que você está sabendo começar e usar o repertório de maneira produtiva? Essa aula vai trazer essas soluções, essas respostas para perguntas que eu agora fiz e que a maioria dos meus alunos fazem, que é: professora do céu, eu não tenho repertório para esse tema. Calma, dia 30/4 eu resolvo isso. Professora do céu, eu tenho medo da folha em branco, me dá náusea, eu fico suando as mãos, eu fico trêmulo, meu coração palpita. Nada disso vai acontecer a partir do momento que você se deparar com a metodologia PTE 900 mais de redação. Eu, professora, gasto muito tempo fazendo redação. Eu gasto 2h30, 3 horas fazendo um texto. Pode isso? Pode não, hein? Alunos com o método gastam em torno de 1h a 1h30 no máximo. Eu não posso cometer erros que vão invalidar minha redação. Você sabe o que realmente tira a nota sua? Você já viu por trás das câmeras a visão do corretor? Dia 30/4, eu vou desvendar esse mistério, porque eu me auto-intitulei Mister M das redações, porque o Mister M era aquele que tirava tudo que havia por trás das mágicas. Ele contava os segredos escondidos. Eu vou contar para você o segredo escondido por trás da correção. Deixa eu só antecipar um segredo. Você sabia que o corretor tem apenas 1 a 3 minutos para corrigir a sua redação? Esse é um dos segredos que eu sei e que eu vou deixar você ciente para, na hora da sua escrita, você impactar a vida do corretor a ponto dele dizer: olha, esse daqui teve uma profissional ou um profissional por trás nessa escrita tão bem feita, a ponto de, como a Giovana, 980, para um corretor, Giovana fez o golaço do 1000, mas para outro, ela tirou 960.
E eu posso dizer a você com maestria que a redação da Giovana estava impecável. Ela tirou tudo de onde? Do projeto de texto estruturado. E não foi só uma vez, foram várias, porque a redação do Enem, ela se faz antes do Enem e não durante o Enem. O checklist final, que maravilha a gente ter algo que vai favorecer a nossa vida. Agora eu quero que você inscreva no canal, se inscreve aí, galera. Dá uma moralzinha para a professora, porque a partir do momento que você é inscrito, você vai ter conteúdos de qualidade. Curtiu o nosso vídeo? Compartilha com aquele amigo e coloca abaixo checklist, porque eu vou mandar esse checklist para você. A partir de agora, você vai saber todas as partes que devem conter numa redação 900 mais. Checklist é exatamente isso. Você fazer o passo a passo para não tirar menos de 900. Diante de tanta informação, eu posso dizer a você que vamos juntos rumo ao